Hoje eu vou responder uma pergunta um pouco curiosa, não é do meu dia a dia, até porque eu sou neurocirurgião e vivo a neurocirurgia infantil, mas que ela é uma pergunta interessante, porque ela traz um aspecto da epilepsia, que na epilepsia de difícil controle também ela tem uma relação muito próxima, que é o que acontece com o paciente quando não está sob os movimentos mais característicos das crises convulsivas. Então, a pergunta que surgiu foi: o marido de uma determinada pessoa, ele é epilético. E ela fala que quando ele tem a crise convulsiva, depois da crise ele se comporta durante uma hora, mais de uma hora, como se fosse uma criança. Se isso era normal. A epilepsia, ela envolve, de forma simples, 3 etapas, né? O comportamento pré-convulsivo, ou seja, aquelas manifestações em que o paciente ele começa a ter algumas alterações de comportamento que são uma espécie de preditores, são considerados movimentos de pré-crise. A crise em si, que são os fenômenos motores, sejam fenômenos motores ativos, cinéticos ou acinéticos, hipossinéticos, sejam movimentos motores ativos, ou seja, balançar, os abalos tônicos, os abalos clônicos, ou então os fenômenos motores de falta de movimentação. E o pós-crise. Esse pós-crise são uma série de manifestações que o paciente tem, que são manifestações quando ele já sai da crise. A maior parte dessas manifestações são comportamentos ligados a uma hipoatividade, uma sonolência, um discurso mais repetitivo, até uma própria infantilização. Na epilepsia de difícil controle existe um determinado fenômeno que a gente chama de pseudocrise. São fenômenos que parecem com crises convulsivas, mas na verdade eles se parecem do ponto de vista motor ou de comportamento e eles não se reproduzem através do eletroencefalograma. Então, às vezes o paciente está usando a medicação, está bem controlado e ele apresenta algumas paradas comportamentais, ele apresenta algumas quedas, uns desmaios. E aí você faz o eletroencefalograma bem feito e não vem nada. A gente considera isso pseudocrise. Uma das características da pseudocrise é que o pós-crise, ou pós-ictus, ou o que a gente conhece como estado pós-ictal, ele é diferente. É o paciente, por exemplo, que tem a crise e 5 minutos depois ele está completamente normal. Ou ele tem a crise, quando ele acorda ele está como se nada tivesse acontecido mesmo. Ele não está esquecido. Ele não está infantilizado, ele não está com um comportamento mais lento, com a mente mais lenta. Ele volta ao normal. Então, é muito comum os comportamentos, às vezes bizarros, de pacientes em pós-crise, como também não é incomum que uma parte dos pacientes que têm uma epilepsia resistente a drogas, eles têm um estado que a gente chama de encefalopatia. É como se o cérebro funcionasse de um jeito prejudicado, mesmo que ele não estivesse tendo aquela crise característica. Então, o protótipo disso são crianças que não estão tendo crise naquele momento, mas elas não conseguem se desenvolver neurologicamente, não conseguem se desenvolver nas habilidades de linguagem, de aprendizado, e que quando usa o tratamento adequado, além de não ter mais crise, a criança também começa a desenvolver as habilidades ligadas à linguagem, ao estudo, ao comportamento social. Em epilepsia tudo se valoriza, desde o que vem antes, desde o que está no meio até o que vem depois. Então esses comportamentos são comuns. O mais importante de tudo é que, por mais que ele aconteça, e ficar meio infantilizado ou ficar muito lento, ele suma, ele desaparece e o paciente consiga voltar ao estado neurológico normal antes da crise. Espero que tenha respondido. Se outras questões surgirem com relação a esse tema, deixa aqui nos comentários. É um assunto bastante interessante e eu vejo vocês em breve.